Senhor Jesus, hoje dia 20 de março de 2023, vamos para o 11º capítulo da nossa série Orações Bíblicas com Resposta. Veremos mais um exemplo de uma oração bíblica com resposta, porque o nosso Deus é aquele que responde à oração do seu povo. Vamos ler o livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 10. Até hoje, essa série está a ser feita seguindo uma ordem crescente da palavra do Senhor. Mas nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo quiser, desejar mudar, nós vamos mudar. Por enquanto estamos a seguir uma ordem crescente. Ainda estamos no livro do profeta Samuel. A palavra do Senhor diz no livro do profeta Samuel, primeiro livro, 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 10. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procurava ir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão. Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se onde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz no início do capítulo que foi anunciado a Davi que os filisteus, que eram inimigos do povo de Israel, foram para Keila, para um determinado lugar, e saquearam o povo. Estavam literalmente a destruir a cidade. Estavam a alcançar injustiça. Ele, na qualidade de rei, na qualidade de homem de Deus, ele perguntou a Deus, consultou a Deus. A palavra do Senhor diz que ele consultou a Deus. No versículo 2, Davi perguntou: eu irei e ferirei aos filisteus, eu irei a Keila, ou seja, Senhor, eu ouvi que os inimigos entraram naquela cidade, entraram naquele lugar. Posso ir lá para salvar aquele povo, da injustiça dos inimigos. Posso ir para aquele determinado lugar para livrar aquele povo. E Deus o disse que sim. Então Davi pegou ele e o seu exército, foram para esse lugar chamado Keila. E Davi conseguiu derrotar os inimigos, os filisteus. Porque Davi era um homem de guerra, de batalhas, de peleja. E Deus era com ele, ele vencia sempre as batalhas. Quando nós estávamos na série da leitura dos Salmos, nós ouvimos milhares e milhares de testemunhos de Davi. A maior parte dos salmos que nós lemos eram salmos de Davi, e nós nos fartamos de ouvir Davi dizer: clamei ao Senhor e ele me livrou. Deus me livrou dos meus inimigos. Deus me livrou dos meus adversários. Deus me livrou daqueles que me perseguiam, me livrou da morte e me curou. Muitas e muitas palavras de testemunho
riba por intermédio do rei Davi, porque Davi era dependente de Deus. Deus declarou que Davi era um homem segundo o seu coração. Deus não fez essa declaração para mais ninguém. Riba nem para Moisés, que foi o primeiro libertador do povo. Por que para Davi? Porque Davi era apaixonado por Deus. Davi tinha um nível de dependência de Deus. Riba, ele tinha uma intimidade. Ele era adorador. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Davi era um adorador. Riba, ele escrevia canções, salmos para Deus, porque ele amava Deus de todo o seu coração. Ele tinha um coração simples. Ele tinha um coração puro. Isso agrada ao coração de Deus. Riman de rebase, que reman de rebase. Ribase, que reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois de ele estar nessa cidade e destruir os inimigos, ele ouve que o seu outro inimigo, chamado Saul, iria para aquela cidade para destruí-lo, para destruir a cidade e destruir a ele mesmo. Ele conseguiu derrotar o inimigo filisteu, mas o seu inimigo pessoal queria destruir a cidade só porque ele estava lá. Riba, Saul queria ir para aquele lugar, destruir a cidade toda para atingir Davi. Riba, e o que Davi fez? Davi orou a Deus. Davi consultou a Deus, perguntou a Deus se realmente Saul iria naquele lugar, e perguntou a Deus se o povo daquela cidade o entregaria nas mãos de Saul. Como quem diz, depois de eu salvar a cidade, o povo vai me guardar, vai me livrar, o povo vai me favorecer. Riba, mas Deus disse que não. Deus disse que se ele permanecesse naquele lugar, o próprio povo o entregaria nas mãos de Saul. Riba, ele pegou ele e os seus homens e foram embora da cidade. Ou seja, Davi teve um grande livramento. Riba, se ele permanecesse na cidade, ele seria morto. Riba, fruto da oração. Ele orou e Deus respondeu. O nosso Deus, ele fala. O nosso Deus é um Deus vivo, não é como muitos pregam naquele tempo. É como se Deus já não fizesse milagres. Riba, Deus continua fazendo milagres. Deus é de eternidade, a eternidade ele sempre será Deus, ele nunca vai mudar. O que mudou é a nossa fé. Nós hoje não temos tanta fé, por isso é que não vemos tantos milagres acontecerem. Riba, porque o povo não tem fé, não acredita. Riba, mas Deus não mudou. Quem mudou foi o homem. Riba, se remande, rebas. Riba, Deus deu livramento ao seu servo. Qual é a nossa postura quando temos alguma dúvida? Quando temos algum problema? Quando tem alguma coisa que nos inquieta? Riba, será que nós oramos a Deus pedindo sabedoria? Pedindo discernimento? Pedindo direcionamento do alto? Ou queremos andar com os próprios pés? Ou queremos fazer do nosso jeito? Riba, na maioria das vezes queremos fazer do nosso jeito. Vamos ser como Davi. Davi perguntou a Deus. Riba, entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão. Descerá Saul, como teu servo tem ouvido. Saul virá ao meu encontro. Riba, Saul virá me atacar. Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo.
E disse o Senhor, descerá. Ele disse, Deus, me faça saber. Me revela a verdade. Me mostra a verdade por intermédio da resposta de Deus. Ele saiu daquele lugar e ele teve o livramento do Senhor. Comece a orar a Deus. Comece a pedir direcionamento a Deus. E isso vai te livrar de muita coisa. Por intermédio da sua palavra, Deus, Ele vai falar contigo. Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai te dar direção em nome de Jesus Cristo.